Boa tarde. Boa tarde, irmãos da querida Escola Jesus Cristo. Estamos reunidos mais uma vez no grupo de trabalho Irmãos de Célia Lúcius, que acontece às terças, quartas e quintas-feiras, às 16 horas. Como preparação para a nossa prece inicial, vou ler os versículos 13 ao 18 do capítulo 3 da Epístola de Tiago. A sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nossa Escola Jesus Cristo, aprendendo sobre a sua lei, que no nosso entendimento, Senhor, ainda tão voltado para as demandas da terra, parece ser tão difícil de assimilar e de viver. Mas acreditando na sua misericórdia, pedimos, Senhor, que nos ajude a conquistar a sua sabedoria, a sabedoria que guia o sentido da nossa vida para a realização dos seus ensinamentos. Fortaleça nosso coração, como também de todos os nossos irmãos que se encontram em situação de grande sofrimento, a fim de que se sintam aliviados e fortalecidos em suas provações. Em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para darmos início ao estudo dessa tarde. Que assim seja. Meus irmãos, a mensagem que nos foi dada para a reflexão desta tarde é: como serei sábio? E se encontra no livro No Roteiro do Evangelho, que traz mensagens de Otília psicografadas por Vera Lúcio. A mensagem, ela traz como epígrafe o versículo 18 do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz assim: se alguém entre vós se julga sábio neste mundo, faça-se estulto para se fazer sábio. Meus irmãos, eu considero importante, antes mesmo de ler a mensagem de Otília, meditarmos sobre esse versículo do apóstolo Paulo, pois é a partir da compreensão dele que poderemos entender a questão levantada por Otília, que é: como ser sábio? A carta aos Coríntios, ela tem como característica ser uma carta de orientação para as questões básicas que começaram a surgir no cotidiano da igreja de Corinto. E uma das questões foi sobre a sabedoria. Na carta, Paulo ele faz uma advertência. Ele adverte aqueles que pensavam serem sábios por seguirem o próprio Paulo, ou por estarem seguindo Apolo, ou por seguirem Cefas. Então, ele escreve que se alguém entre vós se julga sábio neste mundo, faça-se estulto para ser sábio. Ele escreve esclarecendo que todo crente ele tem que pertencer a Cristo e não a algum servo humano.
todo aquele que é crente, ele pertence ao Cristo, e não a Paulo, e não a Apolo ou a Cefas. A obra que estava sendo realizada em Corinto era a obra do Cristo. Por quê? Tanto Paulo quanto Apolo e Cefas, eles eram cooperadores. Eles eram apenas cooperadores na proclamação do Evangelho de Jesus. Então, Paulo advertiu os seguidores de Corinto para a ideia limitada de sabedoria, para a ideia limitada de inteligência que eles estavam tendo com aquela atitude, né, de escolher Paulo ou escolher Apolo ou de escolher Cefas. Eles estavam tendo uma inteligência limitada. E na atualidade, muitos estudiosos já conseguiram identificar os tipos de inteligência que o ser humano possui. Existe uma cientista chamada Donna Zaha, que é uma pesquisadora, que escreveu um livro chamado Quociente Espiritual. E nesse livro, ela não se detém nas inteligências que são mais estudadas, que são a inteligência, né, intelectual, que é o famoso QI, que permite ao homem realizar um pensamento racional, ou no QE, no quociente emocional, ou inteligência emocional, que permite reconhecer os padrões emotivos. Não, essa pesquisadora, ela não se detém nessas duas inteligências. A beleza do livro dela está em si um estudo do que ela chama de quociente espiritual. É uma grande inovação esse estudo, né? Ela vai falar sobre uma inteligência espiritual. O quociente espiritual é a inteligência espiritual, que segundo ela é a inteligência da alma, que permite o pensamento criativo, que contextualiza e transforma, que extrai o sentido das coisas. É a inteligência que extrai o propósito, o sentido das coisas. E ela diz mais, uma inteligência que repousa na parte profunda do eu, conectada com a sabedoria que nos chega além do ego ou da mente consciente. Quer dizer, uma sabedoria interior, extremamente ligada a uma sabedoria superior. Então, meus irmãos, podemos deduzir que as pessoas da igreja de Corinto, elas não estavam utilizando essa sabedoria espiritual. Por que elas não estavam utilizando essa sabedoria espiritual? Porque elas estavam privilegiando mais a inteligência intelectual e a emocional. Porque eles estavam divididos. Eles estavam tomando partido de Paulo. Havia o grupo que tomava partido de Paulo. Havia o grupo que tomava o partido de Apolo ou de Cefas. E diz ainda alguns autores que eles tomavam partido por ficar ali calculando, pensando, né, qual que era melhor do que o outro, qual que usava os melhores argumentos, que tinha a melhor oratória. Então, o apóstolo Paulo advertiu essas pessoas, chamando-os de estultos, quer dizer, chamando eles de tolos, coitados, de ignorantes. E com essa frase, ele quis chamar a atenção para a forma como essas pessoas estavam entendendo as coisas, né? Ele quis mostrar como que elas estavam entendendo de forma errada. Paulo chamou a atenção para perceberem que não se deve ter o entendimento das coisas apenas pelo conhecimento e pela emoção, né? Que é até uma lição para nós, né? Não devemos perceber e entender as coisas apenas pelo QI, pela inteligência intelectual ou pela inteligência emocional, né? Deve-se utilizar também a inteligência espiritual, que é a inteligência da alma, que é a inteligência que extrai o sentido das coisas. Então,
as pessoas da igreja de Corinto, elas deveriam entender o sentido de toda a obra, o real sentido daquela igreja que tinha sido fundada, o real sentido que era a obra do Cristo e não a obra de um ser humano, de Paulo, de Cefas ou de Apolo. A fé daqueles cristãos não deveria ser apoiada na sabedoria dos homens, de ficar achando qual era o melhor, né? Não. A fé daqueles cristãos, utilizando a inteligência espiritual, deveria ser apoiada não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Estarem ali na igreja pelo Cristo, que é um tipo de entendimento, que é um tipo de sabedoria que deve ser construído ao longo do tempo. Não é apenas abrindo o livro, né, e decorando fórmulas, não. A inteligência espiritual, ela demanda tempo, muito exercício, com erros e acertos. O próprio Paulo vivenciou isso, né? Então, a sabedoria espiritual é uma conquista por meio de muito esforço pessoal. E agora podemos nos voltar para a mensagem, porque esse é o foco da mensagem de Otília, como sereis sábio, né? A mensagem, como sereis sábio. O foco da mensagem de Otília é querer chamar a nossa atenção para o tipo de sabedoria, para o tipo de inteligência que temos desenvolvido em nossa vida, para o tipo de inteligência, de sabedoria que está comandando as nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios. Porque, meus irmãos, as três inteligências que nós falamos aqui, todas as três são importantes. Nós precisamos da nossa inteligência intelectual, precisamos da nossa inteligência emocional, mas a que nos orienta para o sentido da vida é a inteligência espiritual. E isso vai ficar claro na mensagem de Otília. Então vamos ler a mensagem. Como serei sábio? Compreendendo que o mundo em que me encontro é curso primário da escola divina e entendendo que o edifício da sabedoria que almejo construir com o concurso dos séculos não prescindirá ter suas bases dolorosas no seio amigo da terra, como serei sábio tornando-me estulto aqui? Para o peixe do lago, o mundo das águas ali se resume. As algas de que se alimenta são os mais raros manjares. As locas e os recantos diversos, recobertos de vegetação exótica, são a criação máxima da mãe natureza. Para o aluno das primeiras letras, não há problema mais intricados que o soletrar, desenhar as letras e o memorizar as tabuadas. Para o índio bom, mais ignorante, corajoso, forte, audaz e imponderado, a vida se resume quase só no dormir, caçar, pescar, nadar, comer ou guerrear. Assim também, o homem encarnado que, embora guardando acesa a chama, a chamada vontade superior de adquirir sabedoria, julga-se sábio e desse título se acredita credor no mais alto grau, compara-se-á ao peixe, à criança e ao índio. Porque, se o conhecimento científico dos homens atingiu presentemente as zonas com as quais nem sonhávamos ontem, não poderemos sequer imaginar a que culminância deverá ele chegar amanhã. Porque aquilo que há séculos passados a nossa ignorância classificava de milagre é hoje fenômeno natural, repetido e compreendido por nossa mente esclarecida. Porque as leis de justiça e de amor que serviam de diretrizes para os homens do tempo de Moisés não satisfazem os corações e as mentes despertos ao toque do divino Jesus Cristo.
Portanto, se te convenceste da tua própria sabedoria, reconhece hoje mesmo tua estultícia e começa a alargar os horizontes de tua visão espiritual, intelectual e sentimental, porque há sempre mais para aprender, mais para ver, mais para compreender, e a tua sabedoria será sempre ignorante em incontáveis pontos na cartilha da eternidade. Então é isso, meus irmãos. O mundo, como diz Otília, é uma escola de curso primário da escola divina. E curso primário é o curso primeiro, é o primeiro curso que nós fazemos. Quer dizer, nós, habitantes desse mundo, ainda estamos no início do nosso curso. Temos que entender que falta muito para nos considerarmos formados. Otília, ela afirma que a construção da nossa sabedoria, ela se dá no concurso dos séculos, quer dizer, ao longo de muito tempo. Porque Otília, ela está se referindo à sabedoria espiritual. Porque se ela tivesse que falar da sabedoria intelectual, ela falava, vai poder fazer um curso, porque a pessoa pode adquirir uma sabedoria intelectual abrindo um livro e estudando. Mas a construção dessa sabedoria que a Otília está valorizando, ela se dá ao longo dos séculos, porque é uma sabedoria espiritual. Porque é aquela que é direcionada ao sentido da vida e que reconhece que esse sentido, que esse propósito de vida se encontra em seguir com a prática do Evangelho do Cristo. E seguir, meus irmãos, com a prática, do Evangelho do Cristo demanda tempo. Nós não conseguimos fazer isso apenas lendo um livro. É lógico que lendo grandes livros, Nós temos uma biblioteca espírita maravilhosa. É lógico que isso nos ajuda, mas não é uma conquista de uma vida, de um momento, não. A sabedoria espiritual direcionada ao sentido da vida, a seguir a prática do Evangelho do Cristo, demanda muito tempo. Muitos aqui na Terra já estão formados, até com mestrado, doutorado, na inteligência intelectual e emocional. Sim, muitos já são formados nessa inteligência intelectual, na inteligência emocional. Como diz Otília, o conhecimento científico dos homens atingiu presentemente as zonas com as quais nem sonhávamos ontem. Há séculos passados, a nossa ignorância classificava de milagre o que hoje é um fenômeno natural. E aí eu lembrei da avó do meu esposo, que ela falava que quando ela era jovem, ela sonhava em apertar um botão e acender o fogo. Por quê? Porque quando ela era jovem, para ter o fogo no fogão, a pessoa tinha que cortar a lenha, quer dizer, acordava muito cedo, cortava a lenha, depois de cortar a lenha, levava para o fogão, demorava muito para acender o fogo, E aí ela fala, ela sonhava de apertar um botão e sair o fogo. Quer dizer, é uma conquista que hoje a inteligência intelectual já conseguiu, Há séculos passados, a nossa ignorância classificava de milagre, Porque ela falava, apertava, saía o fogo. O que hoje já é um fenômeno natural, É isso. A inteligência intelectual e emocional, elas já são dominadas por muito e nós colhemos o fruto disso. E isso é muito importante. A inteligência intelectual e emocional, colher os frutos dela é muito importante, porque graças ao QI, a inteligência intelectual, nós temos esses avanços científicos. O fogão vai lá, aperta e sai a chama.
que traz as melhorias para a nossa sociedade. Graças à nossa inteligência emocional, né? Graças a isso nós temos um relacionamento melhor com as pessoas, com nós mesmos, né? Podemos ter domínio das nossas emoções. Então é importante desenvolvermos essas duas inteligências. Mas aquela pesquisadora que eu falei no início da minha fala, né, do livro do Quociente Espiritual, a Dona Zahá, uma cientista, ela diz que pensar não é um processo inteiramente cerebral, só com a cabeça, quer dizer, só com o QI, com a inteligência intelectual. Muito menos só com as emoções e com o corpo, que é a inteligência emocional. A cientista, meus irmãos, ela diz que pensar é também um processo que deve ser feito com o espírito, com as visões de esperança, com a percepção de sentido e valor que só são proporcionados pela inteligência espiritual. Então isso é muito bonito, a ciência se dobrando às questões do espírito, né? Porque uma cientista fala isso, né? Pensar não é um processo inteiramente cerebral, muito menos um processo que é feito só com as emoções. Pensar é também um processo que deve ser feito com o espírito, com as visões de esperança, com as percepções de sentido e valor que só são proporcionados pela inteligência espiritual. E assim que Otília, no último parágrafo, voltando agora para a mensagem, esclarece a questão de como ser sábio, dizendo que para que não nos convençamos de que já somos sábios. Essa é a conclusão de Otília. Que não fiquemos dizendo para nós mesmos que já somos sábios. Ela fala o seguinte: reconhecemos hoje mesmo a tua estultícia, quer dizer, reconhece hoje mesmo essa estupidez de achar que já é sábio e comece a alargar os horizontes de tua visão espiritual, porque há sempre muito mais para aprender, muito mais para ver e muito mais para compreender. Quer dizer, a nossa inteligência espiritual, ela é desenvolvida ao longo do tempo e é com ela que nós conseguiremos, né, ser sábio. Como ser sábio? Desenvolvendo a nossa inteligência espiritual, que é desenvolvida ao longo do tempo. E como é importante para nós que estamos ainda nesse processo, observar exemplos de quem já desenvolveu a inteligência espiritual. É muito importante nós termos referenciais de quem já desenvolveu a inteligência espiritual. Então, meus irmãos, sabendo disso, aproveito que estamos no mês de junho, que celebramos Célia Lúcius, protetora desse trabalho de estudos, e que também lembramos de tantos outros personagens do romance 50 anos depois. Aproveitamos isso para ressaltar um grande exemplo de sabedoria espiritual. O nosso grande exemplo de sabedoria espiritual é o nosso querido instrutor espiritual Emmanuel. Emmanuel, cuja sabedoria é ungida de amor, encontra-se no livro 50 anos depois, sobre a veste humilde do escravo Nestório, que foi dado à família Lúcius como um raro exemplar de sabedoria. Assim, eu mostrarei algumas das belas e sábias sentenças de Emmanuel, recolhidas e reunidas pelo professor Clovis no capítulo 3 do seu livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, mostrando como que Nestório
exemplificou no livro 50 anos depois as sábias sentenças para colocar em prática a sabedoria espiritual. O professor Clovis, ele escreveu que a existência de Nestório é uma lição viva das leis que nos governam. Quer dizer, é uma lição viva, é o exemplo que nós temos, né, de inteligência espiritual. E fazendo esse pequeno estudo, perceberemos a coerência entre o pensamento e a ação de um espírito que utiliza com maestria as duas asas que conduzem o espírito humano a Deus, o amor e a sabedoria. Então vamos à primeira sentença de Emmanuel. A primeira sentença que o professor Clovis escreve aqui no seu livro é com relação ao reto procedimento no respeito ao pensamento do próximo. Sentencia Emmanuel, dizendo o seguinte: um dos maiores pecados do mundo é diminuir a alegria dos outros. A sabedoria dessa atitude está em entender a necessidade de equilíbrio nas relações humanas, que esse equilíbrio deve ser feito de compreensão e de amor fraterno. E Nestório agiu assim. Ele agiu assim com esse respeito e esse amor fraterno, respeitando as tradições da família Lúcius. Quando Célia perguntou por que ele não revelara que era cristão na época que era seu professor, ele respondeu que não podia menosprezar os princípios da família que lhe havia concedido a liberdade. Então, olha a demonstração de compreensão e de amor fraterno que só a inteligência espiritual pode colocar no coração da pessoa. Outro ensinamento de Emmanuel é uma advertência do perigo das quedas espirituais, quando ele diz: cada esforço sincero de ascensão é um envoltório que se vai aclarando a nossa visão, mas cada queda é uma venda a agravar a nossa cegueira. E verificamos o esforço sincero de ascensão de Nestório na conversa que ele tem com Elvídio Lúcius, que eu vou ler um trecho. Ele diz o seguinte: Senhor, minha gratidão pelo vosso interesse generoso há de ser eterna. Vossas palavras me sensibilizaram todas as fibras do coração. Ouvindo-vos, sinto que deveria seguir vossos passos com humildade e submissão, através de todos os caminhos. Mas é também por amor que não posso ceder em minha fé à própria tentação da liberdade. Jesus exerce em mim um jugo divino e suave. Embora vos ame, Senhor, não posso trair a Jesus nas atuais circunstâncias da minha vida. Então aqui, Nestório usou a inteligência espiritual também, porque ele estava avaliando mais o propósito da prisão em que ele estava, do que calculando o que ele iria ganhar com a liberdade que ele ia ter se ele abdicasse do Cristo naquele momento, junto a Elvídio. Então, ele preferiu escolher o propósito da vida dele, de seguir ao Cristo, mesmo ficando na prisão, do que ganhar a liberdade. Emmanuel, ele sentencia também a importância do cumprimento de todos os nossos deveres, sem acomodamentos na inércia e sem delongas na execução das tarefas que nos foi confiada. O professor Clovis escreve que ele diz assim: vamos trabalhar como se amanhã já não fosse fazer mais nada. E vamos ver o exemplo de Nestório. Nestório, mesmo reconhecendo o perigoso ambiente em que se encontrava quando chegou a Roma, ele era um cristão, ele buscou adaptar-se à situação de maneira a continuar servindo Cristo na sua fé íntima,
mas sem trair o cumprimento dos seus deveres. Quer dizer, ele continuou a trabalhar na família Lúcius. E outra sentença sábia de Emmanuel é: não corte onde possa desatar. Não corte onde possa desatar, ensinando a prudência para o espírito humano tão tendencioso à precipitação. E no livro, vemos Nestório dar uma grande lição em Pompônio Gratus, quando ele lhe pede para falar onde se reuniam as assembleias cristãs. O Pompônio queria que ele dedurasse onde que havia as assembleias. Mesmo sabendo dos castigos que estavam por vir, Nestório lhe diz que o sincero adepto do Cristo não conhece a delação, nem sabe fugir às responsabilidades de sua fé acusando seus irmãos. E manteve-se calado, meus irmãos, agindo prudentemente, como disse Emmanuel. O próprio Caio Fabricius, quando o apresentou a Elvídio, descreveu que Nestório era a personificação do bom senso. São muitos, né? São muitos, meus irmãos, são muitas as sentenças de sabedoria de Emmanuel. Lógico, o professor Clóvis colocou muitas outras aqui, eu escolhi apenas algumas, né? Pelo limite de nosso tempo, que nós não podemos contemplar nem a sabedoria, nem o exemplo seguido, né, por Nestório. Mas eu gostaria de finalizar o nosso estudo dessa tarde com a sentença que Emmanuel traçou para Chico e que diz o professor Clóvis que vale como um método de uma vida integral, que é estudo e trabalho com disciplina e dever cumprido. Então é uma sentença que Emmanuel traçou para Chico como um método de uma vida integral, estudo e trabalho com disciplina e dever cumprido. E esse também foi o método seguido por Nestório aqui na Terra. Em seu encontro com Fábio Cornélio, ele afirmou que não podia temer o castigo do corpo, pois ele trazia a consciência tranquila e edificada. Ele trazia a consciência tranquila e edificada, por isso ele não podia temer o castigo do corpo. E essa sensação, meus irmãos, né, de tranquilidade na consciência, né, de saber que ela está edificada, só a tem quem realmente cumpre com os seus deveres. Só quem cumpre com os seus deveres traz essa consciência tranquila. Então, que possamos nos inspirar, que possamos seguir esse modelo de sabedoria que recebemos do Espírito iluminado de Emmanuel, como escreve o professor Clóvis. É a sabedoria nascida do esforço consciente, da busca do trabalho no Espírito sobre as bênçãos daquele que prometeu estar conosco todos os dias da vida. E assim, meus irmãos, conseguiremos ter a resposta à mensagem de hoje, como sereis sábio, assimilada pelos nossos corações. E conseguiremos raciocinar com a inteligência espiritual, que é a inteligência da alma, a inteligência da realidade cristã. Que o Senhor nos abençoe e possamos, que possamos muito ao longo da nossa encarnação, ao longo das nossas existências, estar nos esforçando para conquistarmos essa inteligência espiritual. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal,
porque Teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Em Seu nome, Senhor, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja.